Olá a todos, meu nome é Tayane, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais da UFP, sobre orientação do professor doutor Edvani Curti Muniz e sobre orientação do professor doutor Francisco Aroni. O trabalho a ser apresentado é uma pequena revisão das nanopartículas de ferritas em aplicações de entrega de medicamentos. Com o desenvolvimento da ciência, pôde-se desenvolver materiais em escala nanométrica. Esses materiais eles foram denominados de nanomateriais, e entre esses nanomateriais tem-se as nanopartículas magnéticas, que apresentam relevantes propriedades magnéticas em relação ao seu tamanho e podem ser empregadas em catálise, em biosseparação, como biosensores e em imaginologia molecular. Elas também podem ser aplicadas na área médica, na entrega de medicamentos como forma de terapia, na imaginologia, na detecção de tumores ou de outras doenças, na teranóstica, que consiste na terapia e diagnóstico, e, como disse anteriormente, elas podem ser aplicadas na entrega de medicamentos de forma direcionada através da aplicação de um campo magnético externo. Bom, a entrega de drogas direcionadas magneticamente é considerada uma técnica promissora em relação às técnicas de entrega de medicamento convencional, pois elas permitem que uma grande concentração de medicamento possa ser entregue no local desejado e também diminui os efeitos tóxicos do medicamento nos tecidos próximos ao local cometido pela doença. E dentre as nanopartículas magnéticas, tem-se as ferritas, que são compostos magnéticos à base de ferro, que podem ser encontrados na natureza, tem uma coloração marrom escura ou cinza, são compostas de ferro ou outros elementos metálicos, e elas também são amplamente utilizadas devido a algumas características, como alta resistividade elétrica, boa condutividade magnética, alta permeabilidade, apresentam também atividade catalítica, estabilidade térmica e química, podem ser recuperadas e reutilizadas, apresentam um estreito espaçamento entre bandas, são não tóxicas e apresentam alta dissorção. As ferritas elas podem ser classificadas de acordo com o seu tipo de estrutura, em ferrita do tipo espinélio, em ferrita do tipo hexagonal, em ferrita do tipo granada ou autoferrita. E também elas podem ser classificadas de acordo com seu comportamento magnético em ferrita do tipo mole e ferrita do tipo dura. A estrutura cristalina mais comum nas ferritas é a estrutura do tipo espinélio, que ela é representada pela fórmula química AB2O4, em que A corresponde aos cátions divalentes, que geralmente ocupam os sítios tetraédricos na estrutura, e B corresponde aos íons trivalentes, que ocupam os sítios octaédricos na estrutura. E conforme esses íons eles se distribuem dentro da estrutura cristalina do tipo espinélio, ela pode ser classificada em espinélio do tipo normal, inverso e misto. E conforme esses íons eles vão se distribuir na estrutura, também influencia muito nas propriedades da ferrita. Bom, as propriedades magnéticas da ferrita podem ser observadas na figura 7, que apresenta a curva de magnetização para ferritas do tipo espinélio, em que pode ser observado o comportamento magnético das ferritas, pode ser observado a magnetização de saturação, a magnetização remanescente, a coercividade e também a suscetibilidade magnética, quando o material ele é exposto a um campo magnético externo. As ferritas, elas apresentam geralmente comportamento superparamagnético quando elas têm em torno ou inferior a 20 nanômetros. E como disse anteriormente, elas podem ser classificadas em ferrita mole ou dura, de acordo com o seu comportamento magnético. E essas ferritas, elas apresentam algumas diferenças, como pode ser observado aqui na tabela.
E há alguns parâmetros que influenciam diretamente nas propriedades magnéticas, tais como a distribuição dos cátions, a natureza dos cátions, o tratamento térmico empregado no material e também o tipo de síntese empregado para produzir esse material. As nanopartículas de ferrita, elas podem ser produzidas através de diversos métodos de síntese, tais como reação do estado sólido, coprecipitação, sol-gel, solvor térmico, hidrotermal e de combustão. E dependendo do tipo de síntese, as propriedades das ferritas elas vão ser modificadas. Bom, o estudo das ferritas na entrega de medicamentos, ele vem crescendo com o decorrer do tempo, como pode ser observado na figura 8, os artigos publicados de ferrita na entrega de medicamentos de 2012 a 2021, que foi tirado da plataforma Web of Science. Então, pode-se observar que há um crescimento do estudo dessas ferritas na entrega de medicamento, devido às suas propriedades magnéticas e também a sua alta absorção. Então, que há um estudo que foi publicado recentemente, que foi produzido ferrita de cobalto através de um método de síntese pequeno e modificado, utilizando o extrato do suco de limão, em que os autores eles constataram que a ferrita de cobalto ela consegue liberar o medicamento em diversos tipos de pH, sendo que foi encontrado uma liberação de 42% e um pH igual a 5,4 em 75 horas. Então, eles concluíram que a ferrita de cobalto, ela apresenta boa aplicação na entrega de medicamentos. Outro estudo publicado recentemente foi também a ferrita de cobalto, porém ela foi dopada com gadolínio, e ela foi estudada tanto para aplicação na entrega de medicamentos, como também na imaginologia de ressonância magnética. Os autores, eles constataram que, com o aumento da concentração de gadolínio na estrutura da ferrita de cobalto, há um aumento na capacidade de liberação de medicamentos, sendo que ficou em torno de 90% a 95% em um pH de 7,4 em 24 horas. E eles também concluíram que essa ferrita produzida, ela pode ser aplicada tanto na entrega de medicamentos, como também na ressonância magnética. E através dessa pequena revisão, pôde-se concluir que as ferritas mais empregadas é a ferrita de cobalto, ferrita de zinco, a ferrita de manganês, ferrita de cálcio e ferrita de níquel. E a síntese mais utilizada é a síntese de sol-gel. A estrutura geralmente que eles apresentam é de tipo espinélio, apresentam baixa citotoxicidade e relevante adsorção. Então, pode-se concluir, né, que as nanopartículas de ferrita elas apresentam resultados promissores em relação à aplicação biomédica, devido à sua biocompatibilidade, baixa toxicidade e capacidade de serem manipulados pela aplicação de campo magnético. E também, investigar e aprimorar as propriedades dos compostos de ferrita são relevantes para se obter o máximo de aproveitamento desses materiais na medicina. Aqui nós temos algumas referências e obrigada.